Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá, boa tarde para você que nos escuta em casa. Estamos aqui no Ineditados, ainda em setembro, para encerrar o mês que fez referência às ciências rurais. Estamos aqui hoje com o diretor atual do Centro de Ciências Rurais, professor Sandro Medeiros, que está trazendo para a gente algumas informações mais relevantes, mais recentes, de como que o Centro de Ciências Rurais tem atuado junto da nossa universidade. E você aí que está nos escutando, não esqueça, estamos então na última semana de homenagem ao CCR. Então tivemos lançamentos, tivemos promoções, o nosso site ainda está com promoção, a nossa loja, que fica ali atrás dos Correios, continua com promoção e você ainda tem a oportunidade, então o mês já está encerrando. Vamos lá então, professor Sandro, um grande prazer te receber aqui no nosso Ineditados, o último programa, o programa de diálogos formativos. E a gente gostaria, então, de te receber de braços abertos, já que esse é o primeiro mês do programa. E muito obrigada pela tua presença. Boa tarde, Jéssica e todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma oportunidade da direção, representada pela minha pessoa, falar a respeito do CCR para a nossa comunidade. Muito bem, então vamos começar. Sempre eu procuro falar com os nossos convidados, de onde veio a tua formação. É agronomia. De onde veio essa vontade? O pequeno Sandro, quando é que percebeu que tinha uma inclinação para esse assunto, esse gosto? Como é que foi? Bom, primeiramente, eu sou nascido em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, no Planalto. A minha família não é de origem assim do meio rural. Meu pai era carpinteiro e mestre de obras e minha mãe dona de casa. Só que nós morávamos num local que tinha uma área considerável. Dava assim quase uma meia quadra. E aí nós ocupávamos grande parte dessa área com horta. E eu sempre gostei de plantar e trabalhar a terra. Eu acho que foi dali que veio essa vontade de se tornar agrônomo. Eu recordo que eu tinha tias que gostariam que eu fosse médico, mas era bem fora daquilo que eu realmente gostava. Então, em função disso, acabei indo para a parte de agronomia. É interessante a gente ver como isso suscita a exposição da criança, do jovem, tudo pode servir como algo motivador. Então, mesmo talvez não tendo a estrutura em casa que te estimulasse a isso, mas ver as coisas acontecendo, germinando, as diferentes etapas, enfim, eu vejo assim muito pela coisa de mexer na terra, de se inclinar isso como algo que faz parte do ser humano, ver crescer, cultivar. Na realidade, tu falasse algo que eu acho interessante, que é a questão de contato. E eu tive sorte, digamos assim, porque na época que eu estudei, apesar de serem colégios públicos, eram colégios de excelente qualidade. Me recordo que eu estudei no Carimela Bastos, que foi a inicial até a quarta série, era um bom colégio, e posteriormente da quinta à oitava série eu fiz num colégio chamado Polivalente, que eu acho que deve existir até hoje, mas não sei como está a estrutura dele. Mas que eu me recordo, quando falasse essa questão de contato, é que nós tínhamos na época disciplinas que eram, por exemplo, técnicas industriais, técnicas comerciais, técnicas domésticas, técnicas agropecuárias, onde todos os estudantes eram colocados com essas atividades. Então ali também te ajudava a um direcionamento da tua futura profissão. Então a gente tinha uma certa noção assim de tudo que tu poderia fazer. E não sei se se mantém essa estrutura, certamente que não, já houveram mexidas nos currículos, e possivelmente isso tenha sido extinguido, que é uma pena, porque na realidade colocava a pessoa em contato com atividades que no futuro poderiam ser da sua profissão.
Pelo menos oportunizava. Oportunizava. E eu percebo que esse tipo de formação ainda hoje em dia seria necessária até talvez dentro dos cursos de graduação, com oportunidade de relacionamentos, de contatos mais amplos com outras coisas. Pois é, tem até digamos assim, uma corrente dentro da instituição, né, que defende esse contato entre cursos, tu ter as tuas disciplinas, tua grade curricular, mas ao mesmo tempo te possibilitar tu fazer disciplinas de outros cursos. Tá? Então te daria uma formação mais ampla e é interessante. Tá? Interessante tu deixar o futuro profissional ele escolher, de repente, disciplinas que ele veja que no futuro ele possa utilizar. Porque coloca essas diferentes formações em diálogo também. Então, eu acho que o pensamento de uma visão de mundo mais global, hoje em dia, é cada vez mais necessário, né? E a gente pega, eu vejo o lado positivo e o lado negativo, por exemplo, dessas redes sociais, né, onde as pessoas elas ficam mais individualistas, colocam sua opinião, mas elas não discutem. Que é diferente do mundo real, né, onde tu vai ter que enfrentar um problema, tu vai ter que conversar. Então, justamente, essa transversalização, digamos assim, de disciplinas te possibilitaria contato com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, e aí, dentro da própria instituição, na tua formação, tu já teria um maior contato com o mundo exterior. Não somente conviver com aqueles problemas da tua futura profissão. Inclusive na busca por soluções, porque na maioria das vezes o que se busca é uma espécie de caminho do meio em que cada um vai ter que ceder um pouco. Então não basta simplesmente chegar e dizer é minha opinião, então vamos fazer assim e pronto. É bem assim mesmo. Aí quando vai nessas redes sociais, tu posta lá a tua opinião e fica aquilo. Muito bem. E depois? Depois houve ali a pós-graduação, mestrado, doutorado... E, então, o ingresso como docente na UFSM, como é que foi? Na realidade, eu acabei fazendo minha graduação em Porto Alegre, na URGS. Foi mais, poderia ter vindo a Santa Maria, Pelotas, né, ou Porto Alegre. Como minha família não era família de posses, né, tinha que ser uma universidade pública. E acabei indo até para Porto Alegre por mais uma questão de ter parentes na cidade, que aqui não tinha ninguém, e até o auxílio seria mais fácil. Mas, quando eu estava finalizando a graduação, e durante a graduação eu sempre trabalhei como monitor, bolsa de pesquisa, bolsa trabalho, então sempre procurei me inteirar com a profissão e até com a universidade, né? Não ficar somente indo nas disciplinas e ser somente aquilo. E aí, justamente no último ano, eu era monitor de uma disciplina de climatologia e ecologia agrícola. E aí comecei a ter um maior contato, digamos assim, com a pesquisa, e o professor da disciplina, que acabou sendo meu orientador, o professor Homero Bergamaschi, me incentivou a fazer o mestrado. E aí, quando eu estava fazendo o mestrado, surgiu o concurso aqui em Santa Maria. Daí eu vim fazer o concurso, acabei ficando em segundo lugar, mas o que ficou em primeiro lugar, ele também passou num concurso da Embrapa. E aí, como diz, a gente não precisa ser o melhor, né? Mas deve estar entre os melhores. Aí ele acabou escolhendo ir para a Embrapa e eu acabei vindo para cá. Daí eu entrei, na realidade, entrei em outubro de 89, naquela época eu entrei somente com a graduação. E algo impensável hoje em dia, muito difícil. E aí acabei finalizando o meu mestrado em fevereiro de 90. Aí comecei a atuar como docente e aí os colegas do setor, do departamento de fitotecnia, do setor de climatologia, ecologia agrícola, disseram, não, tu tem que fazer doutorado, posteriormente pensar em ingressar na pós-graduação, e aí eu procurei, né, fazer o doutorado. Até teve um fato bastante peculiar, que eu acabei me candidatando na Exalc, e aí não fui selecionado. Enquanto que alunos que eram da pós-graduação aqui, que nem eram docentes, foram selecionados. Aí tu fica pensando, se realmente, né, a forma de seleção é adequada, é algo que eu questiono até hoje em dia.
Bom, em função disso, daí eu, não, vou tentar então em Porto Alegre. Daí os meus colegas, não, tu já tem a tua graduação lá, tem o teu mestrado, tem que fazer o teu doutorado em outro local. Aí um colega meu disse, não, eu vou arrumar, vou tentar conseguir um contato lá que eu tenho na França, que ele tinha feito doutorado na França, e se eu conseguir, tu vai para lá? Eu digo, eu vou, não sei francês, mas aprendo. Daí acabei aprendendo francês e acabei indo para lá fazer o doutorado. E aí foi uma experiência interessante, como tudo na vida, né? Tem parte positiva, parte negativa. Pegando assim a minha fisionomia, meu fenótipo, né? A princípio eu não deveria sofrer discriminação. Sim. Mas na realidade existe discriminação. Eu me recordo que logo que eu cheguei, né? Tu falava, e era normal, né? Eu não falava muito bem o francês. Aí eu ia, por exemplo, cortar o cabelo, né? Depois de um mês, chegava lá na barbearia falando mal, tudo bem, passava como turista, né? Não fala bem, né? Tá. Aí, no mês seguinte, novamente. Ia de novo. Aí depois de 2, 3 meses ali, tu novamente. Daí as pessoas começaram a perguntar, tá, mas tu vai fazer o que aqui? Tu tá fazendo o quê? Tu vai trabalhar aqui? E aí, no instituto que eu fazia o trabalho, era mesmo fato. As pessoas ficavam me perguntando o que eu estava fazendo lá, se eu ficaria lá depois de defender a tese, porque na realidade eles têm um certo protecionismo, e até não acho que é errado, né? Não, os empregos nossos são para os franceses, não são para estrangeiros. Então a gente acabou sentindo isso, né? Essa certa discriminação, assim, que tu não pode disputar com eles. As vagas dos empregos são só nossas. Eu via ontem, tem não chega a ser um filósofo, ele é um pensador, enfim, chamado Eckhart Tolle. E ele dizia num vídeo que nenhum erro ou nenhum problema que nos tenha acontecido no passado é um problema se a gente conseguiu tirar alguma lição dele, porque serviu para formação. Então não é problema, é prática formativa. Então, já que a gente está aqui no diálogos formativos, né, tudo pode ser ressignificado, né? Eu acho que isso ajuda também com que a gente dê uma visão diferente, né? Melhor para as coisas que nos acometeram, né? E até o próprio comportamento nosso, né? De como agir no futuro, que tu já vivenciou situações negativas e às vezes, né, tu evitar, porque às vezes até intencionalmente tu acaba fazendo. Mas quando a gente passa por determinadas situações, a tendência, né, de que tu faça o errado torna-se menor. Exato. A gente pode errar, desde que sempre sejam erros inéditos, né? Vamos evitar os erros repetidos. Muito bom. E aí, então, a escolha pela docência. Como é que se deu essa percepção de vir para o ensino, vir para a prática docente? Como eu disse, né, no último ano que eu estava na graduação, eu estava atuando como monitor. Dali eu comecei a ter um contato com a pesquisa e também com a docência, né, que tinha que tirar as dúvidas com os alunos e a pesquisa, porque o professor Homero ele conduzia bastante experimentos. Na realidade, ele é um pesquisador bastante renomado na área. Daí eu acabei vivenciando essas duas atividades. Mas, como eu não tinha muita certeza o que eu faria, eu também pensava em fazer concurso para Emater, trabalhar na extensão, né? Então, não poderia me dar o luxo de ficar sem trabalhar, né? É uma instituição super forte até hoje, né? E aí eu digo, bom, vou fazer concurso, né, para a Emater, que parecia ser o mais próximo. E aí surgiu o concurso aqui em Santa Maria. Aí eu vim fazer. Na realidade, veio eu e mais 2, eu fazia o mestrado, e mais 2 colegas que faziam doutorado. E aí é uma questão bastante interessante. Eu vim mais no sentido assim de ter uma experiência de um concurso, mas o meu currículo não era bom. O currículo dos 2 amigos que faziam doutorado era o melhor que o meu. E eles já atuavam também em palestras, e eu não, eu tinha bem mais assim quieto, não gostava muito de conversar. Mas durante o concurso inverteu. Eles que eram bastante habituados ao diálogo, a palestras, participar de congressos, eles acabaram não se saindo tão bem. Eu acho que foi uma
uma questão assim, meio de obrigação deles, já estarem cursando o doutorado, de terem um melhor desempenho do que eu que estava fazendo o mestrado. E, na realidade, eu acabei me saindo bem na prova de didática e na prova teórica. Somente na prova de títulos, como meu currículo não era bom, realmente eu fiquei bem atrás. Mas nas duas provas, teórica e didática, eu acabei compensando e fiquei em segundo. E aí acabei entrando, né, como docente, e aí, né, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, como eu digo assim, meio feito a facão, né, tu vai aprendendo. E, na realidade, no início da carreira, eu tentava, digamos assim, copiar o modo de ser docente daqueles professores que eu achava que eles lecionavam muito bem. Sim, te inspiraram de alguma forma. Me inspiravam, então eu tentava imitá-los. Lógico que eu não conseguia, né, mas pelo menos tentava. Então, a partir daí que começou digamos assim, o desenvolvimento da docência, que eu tive esse contato como monitor lá na graduação. Mas é interessante ver como a gente coleciona figuras, né? E, na verdade, ninguém nasce sabendo tudo, ou enfim, sabendo nada, né? Nós nascemos sabendo nada. Então, sempre vamos nos pautar por pessoas que nos inspiram de alguma forma, na docência não é diferente, e isso acaba me conduzindo para o nosso próximo tópico. Você foi gestor em outros âmbitos, agora está diretor do CCR, mas já foi vice-diretor, já foi coordenador de pós-graduação, já foi chefe de departamento. Como trazer para a vida profissional esse aspecto da gestão, já que da mesma forma como na graduação a gente não é muito preparado seja na parte da docência, para quem escolhe a docência, e na parte da gestão, para quem escolhe a gestão. Como lidar com isso? Quem te inspirou? Se houve alguém? E assim por diante. Na realidade, né, nem na graduação, mesmo na pós-graduação, a gente tem esse preparo para a docência. Exato. Né? E para ser gestor, menos ainda. Tá? Até a docência é um pouco mais, porque a gente tem disciplinas na pós-graduação onde os professores colocam a apresentação de seminários. Metodologia do ensino, talvez, alguma coisa e aí assim. isso vai dando um certo treinamento, né, para a docência. Agora, para a gestão é mais complicado, porque realmente a gente não tem contato nenhum. E aí chega um determinado momento que os colegas do departamento dizem, olha, tu vai ter que ser chefe um dia. Né? E aí eu disse, pô, então se eu vou ter que ser, eu vou ter que ser. A berlinda vai girar. Se eu vou ter que ser, eu vou ter que ser. Aí, na realidade, a gente acaba aprendendo, né, com o tempo e com o auxílio dos colegas, né, que ocuparam o cargo anteriormente. Então, como dizia um colega meu, né, que me incentivou a ser chefe de departamento, o professor Paulo Manfron, que agora é aposentado, né, ele disse, não, tem que ficar no mínimo 2 mandatos. O primeiro para te aprender, o segundo para te fazer. E realmente é isso, ele tinha razão. E só que eu acho que nem nos 2 mandatos que eu fiquei, né, eu aprendi, porque na realidade até hoje sempre surge um fato novo, né, e a gente acaba sempre tendo que recorrer, né, ao auxílio de alguém para poder sanar aquele problema. Mas é interessante a gente assumir esse cargo de gestor, né, em diferentes esferas, por exemplo, departamento, graduação, pós-graduação, depois de direção de centro, porque os problemas que tu enfrenta em cada uma dessas esferas, eles são distintos. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, a questão assim, de chefia de departamento, né, é mais problema administrativo. Tá? Se pegar a parte de coordenação, é mais problema de estudantes, às vezes problemas pessoais, e na direção, aí é o todo. Tá? Então é interessante, eu considero assim a gestão ela como uma escada, né? Tu vai ocupando cada esfera, um degrau desses, tu vai aprendendo algo que te possibilita tu tentar passar para o degrau seguinte. Então é um aprendizado com o tempo. Tá? E assim que a gente vai aprendendo. Tem algumas pessoas que já, digamos assim, nasceram, né, mais preparadas, e outras, como é o meu caso, sofrem mais para aprender, né? Mas acaba dando certo. Sim, em termos de estrutura da universidade, das universidades como um todo, a chefia de departamento, assim, para explicar para quem está nos escutando, chefia de departamento lida com os professores. Né? Então, seria quase um setor de pessoal, né, entre aspas.
Aí quem vai para pós-graduação, o coordenador de pós-graduação, ele vai ter uma gestão de projetos, mais ou menos ali, de alguma orientação que esteja acontecendo, mas vai trabalhar muito na função do aluno que tem um ciclo para cumprir dentro da universidade, que envolve publicações, participação em evento, mais recentemente internacionalização, né, que tem sido um foco muito importante, cobrado das universidades. E agora a direção do centro, vou fazer uma brincadeira aqui, em algum desses momentos, chefia de departamento, coordenação de pós-graduação, se eu fosse diretor do centro eu resolvia isso. Não. Na realidade, eu acabei indo para a direção do centro a convite do professor Irineu Zanella, que eu até então estava como chefe do departamento de fitotecnia e continuaria na chefia porque ninguém quer assumir esses cargos de gestão dele. Principalmente chefia de departamento e coordenação de curso. Daí eu pensei, não, mas eu já fui 8 anos chefe de departamento. De repente eu vou tentar esse algo novo, né? Até como um desafio. Exato. Daí eu acabei aceitando participar com ele, né? Eu sendo vice-diretor, ele diretor. Mas mais no sentido assim de desafio do que realmente uma aspiração. Então eu fui mais, até por coordenador de pós-graduação e chefia de departamento, mas era por pressão dos colegas que realmente por opção. E ali não, ali na questão da vice-direção, aí realmente ali eu já vou tentar algo novo, verificar como é. Mas não assim que eu tivesse pretensão, a gente nota que alguns colegas, são poucos assim, que eles têm mais uma aspiração de gestão de chegar em tal cargo. Mas eu não tinha essa aspiração. Acabou, digamos assim, a história minha história me conduzindo para aquelas oportunidades e eu fui assumindo. E quais que têm sido os principais desafios assim na tua gestão, ou que também tu pode acompanhar com relação a colegas das gestões anteriores? O que o CCR tem de diferente, de diferencial, mas também de especial? O CCR ele tem os mesmos problemas das outras unidades de ensino, né, na questão, por exemplo, assim, de espaço físico, sala de aula, laboratórios sendo uma sala, mas o CCR ele tem uma peculiaridade de nós termos laboratórios que são ao ar livre. Por exemplo, laboratório de bovinocultura de corte, laboratório de bovinocultura de leite, laboratório de pastagens. É no campo. É no campo. Então, e no campo, né, vai ter animais, esses animais precisam ser manejados, tem que ter cerca. E a gente sofre bastante com a diminuição do orçamento, que na realidade a gente fala que a nossa universidade é jovem, né, ao redor de 62 anos, ela é jovem, só que nós temos estruturas físicas, né, prédios que têm a data lá do início da universidade. Então, tem cercas com 60 anos, tem prédios com 60 anos. Então, está na hora, né, já passou até da hora de ter reformas. Então, essa questão nossa ela é bastante peculiar. Nossos laboratórios a céu aberto, né, e essa questão de manejo de animais, né, e também de plantas. Um fato assim que é bastante ruim na universidade é que são os cargos em extinção que não tem mais reposição. Sim. Então tem os laboratórios sofrem, né, com a não reposição de técnicos, nós também, mas também nós temos casos de auxiliar de agropecuária, que eram aquelas pessoas que iam lá manejar animais, manejar plantas. Então a própria questão, né, do ensino de graduação e pós-graduação está sentindo o impacto, né, dessa não reposição desses cargos em extinção. Parcialmente eram supridos por terceirizados, só que com o corte no orçamento, né, essa questão não tem como repor. Então estamos numa situação bastante difícil, né, de condução de laboratórios, condução de lavouras e animais experimentais, né, para o ensino e pesquisa. Então é uma peculiaridade do CCR. A outra questão é digamos assim, a distribuição geográfica do CCR. Enquanto as outras unidades de ensino elas têm que ser mais, digamos assim, concentradas, o CCR ele é bastante disperso. Nós temos
Então, assim, a maior parte do CCR, dos prédios de aula, se concentram próximo ao planetário, para situar, né, aqueles. Mas nós temos lavouras experimentais lá do lado do CEFT, e temos lavouras experimentais na área nova, lavouras experimentais próximo ao Politécnico, o HVU. Então, é uma estrutura bastante dispersa e grande. Sim, o próprio fato de gerenciar um hospital-escola, aqui na região central do estado, nós temos o hospital universitário, que é referência, mas também temos o hospital veterinário, que é referência para a região e para toda a comunidade, né, que vem buscar suporte, inclusive de animais que não são tão comuns, exatamente porque os professores aqui da UFSM podem dar um amparo diferenciado nesses casos, né? Na realidade, é tão grande, né, o HVU, Hospital Veterinário Universitário, que ele tem o diretor próprio. Ele é, digamos, subordinado, na realidade o correto do cargo é superintendente, ele é subordinado à direção do CCR, mas tem que ter um gestor específico, porque justamente a complexidade que é o hospital veterinário. E aí, essa questão de animais, digamos assim, mais exóticos ou mais selvagens, se é o termo eu acho correto, tem uma estrutura que deveria estar funcionando, que é o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, justamente, né, para ter um local mais específico para atendimento desses animais. Mas, infelizmente, né, devido à própria questão de orçamento, e não era um convênio, mas junto com o IBAMA, me fugiu o termo técnico, uma espécie de convênio, uma parceria, ela ainda não está bem estabelecida. E aí não pode ser utilizada essa estrutura. Então, existe o prédio, seriam 3 fases, a fase 1 está pronta, mas ele não consegue utilizar o prédio por essa questão de um ajuste entre essas parcerias. Mas é uma referência, né, na região e uma referência nacional o nosso hospital veterinário. Eu falo porque já precisei dos serviços do hospital veterinário para coisas de alguma complexidade e sempre fui muito bem atendida, e daí os alunos iam também verificar, justamente porque eram situações específicas e o professor dizia, não, isso é importante, eles não sei quando é que eles vão poder ver uma situação assim de novo, vamos lá. E aí a gente fazia, eu tive uma cirurgia de alta complexidade de retirada de tumor de um hamster, que o nosso medo era que ele, tão pouquinho sangue que tinha, viesse a falecer na decorrência da cirurgia, mas foi tudo um sucesso. Ele teve uma sobrevida de 4 meses, que para um hamster é uma façanha. E também com relação a um gerbil, que é um outro tipo de hamster também, que o dentinho dele vai crescendo ao longo dos anos, e ele precisa roer muito para desgastar os dentes na natureza. Ele tem esses estímulos, mas dentro de uma gaiolinha não tem. Então, eu tive que trazer aqui para fazer um lixamento dos dentes. E deu tudo certo. Então, sou fiel defensora também do HVU, porque a gente sempre é muito bem acolhido e eu percebo que eles têm... vai para além daquele trato comercial, porque tem todo um lado pedagógico que é muito importante, né? É bem isso. Na realidade, às vezes as pessoas questionam, né, por que é cobrado uma tarifa, né, para o atendimento. Na realidade, a gente passa por uma questão de restrição de orçamento. E não tem como atender todos os casos somente com o dinheiro do orçamento. Seria inviável, não teria como manter o hospital. Então, é cobrado essa tarifa, essa taxa, justamente, né, para aquisição de materiais na prestação, né, do serviço que está sendo feito para o PET. E como tu colocaste, Jéssica, é bastante importante, né, essa questão da participação dos alunos e esse empenho, né, dos docentes e tais, né, em oportunizar os alunos o aprendizado. Então, na realidade, além de estar ajudando, né, um PET, tem mais todo esse entorno que é o aprendizado de alunos de graduação e pós-graduação. Por isso que é importante, né, a manutenção do hospital veterinário, assim como o próprio USM, né, como um ambiente, né, não somente de dar socorro a quem precisa, dar ajuda a quem precisa, mas também um ambiente de aprendizado. E o próprio hospital ele também está sofrendo, né, com essa questão de orçamento, falta de terceirizados.
o teu pet era pequenininho, né? Mas acontece de chegar animais de grande porte, né? Por exemplo, cavalos, tá? E aí tem todo o manejo diferenciado, né? E tem a questão de fornecer alimento, retirada de detritos da cocheira. Então, todo esse entorno, né, é feito por terceirizados. Aí, com o corte de orçamento, diminui o terceirizado, diminui a oferta de serviço. Então, isso é ruim. Se não tem oferta de serviço, não vai ter aquele paciente lá para o estudante ter contato e aprender. Então, é muito negativo. Sim, interfere diretamente na formação. Interfere diretamente na formação. E como é que fica a questão desses terceirizados? Eles precisariam ter algum tipo de treinamento especial e tal, porque é um manejo específico de determinadas situações, né? E o próprio ambiente aberto, como é que fica se é que existe alguma vigilância desses locais? Acontecem situações que seriam comuns em outros espaços, por exemplo, um abigeato, alguma coisa nesse sentido? Na realidade, a atividade específica assim, do cuidado do pet ou do animal é feita por parte, né, dos profissionais do HVU, né, médicos veterinários, e os alunos, né, de graduação e pós-graduação. Os terceirizados, eles atuam mais no sentido assim, de manutenção do ambiente. A questão de limpeza, a questão de alimentação dos animais, retiradas de detritos. Então, essa questão assim, de diferenciar, né? Trabalho especializado é pelo corpo, né, da universidade e os alunos ali que estão auxiliando na atividade. E os terceirizados é mais a parte de manutenção do ambiente. Com relação a abigeato, de vez em quando a universidade ela acaba sofrendo esse crime, né? Na região ali do HVU, como é uma região mais central, é difícil. É mais por exemplo, assim, na área nova, que lá tem a bovinocultura, lá de vez em quando acontece. Mas mesmo aqui na área central, nós tivemos, durante a pandemia, atrás ali da Agitec, tem um laboratório de pastagens, né, que tem animais bovinos, né, houve também um caso de abigeato. Então, infelizmente, de vez em quando, isso acontece. E esses animais, no geral, eles estão sendo objeto de pesquisa, sujeito de pesquisa de alguém, não é? Exatamente isso. Esse é o problema. Na realidade, aquele animal é uma unidade experimental. Então, ele está fazendo parte de um estudo. E aí o estudo vai ficar prejudicado. Exato. Então, na realidade, seria um crime duplo, né? Além de matar o animal, tu está prejudicando, né, um resultado de uma pesquisa que vai repercutir lá numa nova tecnologia, algo que vai auxiliar, né, o pecuarista. Então, é um problema duplo, digamos assim. E dentro dessas tecnologias ou novidades que vão surgindo dentro daquilo que a gente entende hoje como um cenário de agropecuária no país, como é que o CCR aqui tem se inserido, ou quais os vislumbres, como é que isso tem sido talvez trazido para as disciplinas, apresentado para os alunos, enfim, um panorama geral? Bom, na realidade o CCR ele atua na produção agropecuária e florestal, né? Então, toda a tecnologia que é gerada, por exemplo, em projetos de pós-graduação, sempre vai envolver alunos de graduação. E aquele resultado ele também pode ser utilizado, né, como um exemplo em sala de aula. Então, existe bastante forte, né, no âmbito do CCR como um todo, né, essa ligação, né, entre o ensino, pesquisa, e a própria extensão e inovação. Então, nós temos docentes que ganham prêmios regionais, até nacionais, na sua área de atuação. Então, esse ano, por exemplo, nós tivemos em Esteio, um colega recebeu o prêmio, o outro recebeu me fugiu o nome, lá perto de Passo Fundo, aquela feira bastante grande também de agropecuária, também recebeu. Agora, méritos de extensão, será uma professora do CCR, teve tais do CCR que receberam também extensão. Então, tem vários
pesquisas, por exemplo, que utilizam a questão de drone, de chipagem em animais, comportamento individual de animais para produção de enzimas que vão atuar como catalisadores de produção de alimentos, startups com docentes e alunos do CCR. Então, é bastante ampla a atuação do CCR, tá? E bastante destaque. Tá? Nós temos vários convênios com universidades do exterior, então é bastante comum, né, docentes do CCR terem viagens de estudo no exterior. Foi um pouquinho, diminuiu ali na pandemia, na realidade ficou impossibilitado, mas agora foram retomadas. Tá? Então esse contato com o exterior também, nós temos vários pesquisadores pertencentes a programas de pós-graduação que têm essa digamos assim, trabalhos mais globais. E com relação aos laboratórios, né, que a gente começou a conversar e acabou indo mais para esses que são em campo aberto e tal, mas tem laboratórios de grande expressão no CCR que são projetos longevos, né? Poderia nos contar um pouquinho mais desses laboratórios que, inclusive, fornecem serviço de ponta, né, em várias áreas, né? Sim, por exemplo, tem laboratórios que trabalham com agricultura de precisão. Tá? Então, tem o projeto Aquários, por exemplo, que é um projeto bastante antigo. Tá? Tem a parte de georreferenciamento, tá? Desenvolvimento de programas de suporte para a atividade agrícola, a gerenciamento de uma propriedade. Tá? Tem a questão de micotoxinas, desenvolvimento de vacinas na parte de veterinária preventiva. Então, é bastante ampla a área de atuação, como eu disse, do CCR, né? Que nós pegamos desde a parte de produção de alimentos, seja a origem animal, vegetal, aí pega a parte de tecnologia de alimentos, que é justamente a manufatura, a parte de produção florestal, com engenharia florestal, né? A parte de ambiente animal, né? Tanto produção quanto a questão de veterinária, né? Pega a parte de zootecnia, a parte de medicina veterinária. Então, o CCR é uma atuação assim, bastante ampla. E com relação, agora trazendo um pouquinho para o específico da pós-graduação, quais são as ênfases, ou alguém, digamos, que está nos escutando agora, que queira fazer a sua pós-graduação junto do CCR, o que ele pode encontrar, que ênfases ou áreas, né, que a CAPES traz para a gente, como é que funciona? Na pós-graduação, nós temos cursos relacionados, né, à engenharia florestal, tá? Tem a parte de medicina veterinária, tá? A parte de zootecnia, a agronomia, a engenharia agrícola, a extensão rural, tá? Ciências do solo. Então, todas essas áreas ligadas às rurais têm pós-graduação. E nossos programas de pós-graduação, até saiu esse mês, saiu a avaliação da CAPES, nossos programas de pós-graduação são muito bem avaliados. Tá? Nós passamos agora a ter 3 programas de excelência internacional. Uhum. A medicina veterinária era 7 e permaneceu em 7. O ciências do solo era 6, passou para 7. E o agronomia era 5, passou para 6. Então nós temos 3 cursos, né, de excelência internacional. Então isso é algo assim, de bastante destaque dentro da instituição, né, e mesmo dentro do país. O mesmo acontece com os cursos de graduação, né? Os cursos de graduação, eles também têm nota máxima no ENAD, é 4 ou 5. Tá? Então nós temos cursos nota 5, né, que são cursos de destaque nacional. E justamente esse mérito, né, cabe à comunidade do CCR, né? Cabe aos docentes, cabe aos técnicos administrativos de educação e também aos estudantes, né? Aos estudantes da graduação, eles prestam ENAD e é um quesito, né, também avaliado. Então, se eles têm uma boa avaliação, vai repercutir na nota do curso. Aí a pós-graduação é justamente a questão da qualidade das teses, né, que vai repercutir em artigos publicados em periódicos de impacto, né,
E essa questão que eu falei anteriormente, né, de contatos de docentes com universidades no exterior, institutos no exterior, mostra a internacionalização. Então isso faz com que, né, a pós-graduação do CCR, assim como a graduação, ela tenha um destaque bastante grande dentro da instituição, né, e até a nível nacional. E antes a gente comentou também sobre alguns professores que até ganham prêmios e tal. Como é que está hoje a internacionalização, então, junto da pós-graduação, do CCR? O que tem acontecido em termos dessas trocas de informações que a gente consegue levar para fora, né? Talvez a nossa realidade aqui que interessa para outros lugares, quais os países que são mais parceiros ou que a gente consegue dialogar mais? Bom, o CCR ele tem contato, né, os docentes do CCR, melhor dizendo, tem contato com vários países. Tá? Tem, por exemplo, contato com o que é mais comum, né, Estados Unidos, tá? Mas também tem contatos, tem colegas agora que estão na Itália, tá? Espanha, Portugal, tá? Esses seriam Canadá, seriam, digamos assim, os principais. Na África do Sul também tem colegas que têm contato. Tá? Então, seriam esses, digamos assim, os principais. Tá? Aqui na América do Sul, também nós temos docentes, né, que têm contato principalmente com Argentina, Uruguai. Agora, teve há pouco, eu recordo, um colega também na parte de soja, a questão de lacunas de produção com o Paraguai. Então tem bastante contato, né, dos docentes no exterior, né, tanto na América do Sul, né, quanto a Europa, né, Estados Unidos e Canadá. Eu faço essa pergunta porque, num primeiro momento, quando a gente fala, talvez, em ciências rurais, o que vem é a questão agropecuária, né, de forma mais pujante. Mas hoje existem outros diálogos que podem ser estabelecidos, principalmente com a parte de climatologia, com a preservação de solos, a preservação de estruturas e também como que o manejo das culturas pode ajudar a preservar os ecossistemas locais. Então, esses diálogos eu percebo que tem acontecido muito de forma transversal, né, com outras áreas. Até esse prêmio que o colega do Departamento de Solos acabou ganhando em Esteio, foi justamente essa questão de conservação de nascentes. Então, existe uma preocupação, né, de determinadas pesquisas do CCR com relação ao ambiente. Então, às vezes, as pessoas imaginam, né, que o CCR, vamos pegar na parte de agricultura, né, seria somente a agricultura convencional. Uhum. Tá? Não, na realidade, existem docentes que trabalham mais a parte ligada à agricultura orgânica. Tá? Então, é bastante amplo. Então, às vezes, a gente imagina somente uma situação, né, porque é aquela que aparece na mídia. Tá? Mas tem outras pesquisas que também são feitas. Tá? Então, essa parte, digamos assim, mais ecológica, existem docentes que fazem pesquisa, tá, com agricultura orgânica. Então, também tem essa linha. Tá? Então, se alguém gostaria de trabalhar, né, não quero fazer, por exemplo, agronomia, né, que é a minha área, mas eu não gostaria da agricultura, digamos, mais convencional. Não, existem determinadas disciplinas, determinadas pesquisas, né, que também tem essa visão mais alternativa. Tá? Então, é justamente, né, essa é a função da universidade, né, ela dá essa amplitude de possibilidades para que o profissional escolha, né, aquilo que ele vai realmente vislumbrar, né, como seu futuro, como sua atuação. Então é interessante, né, que as pessoas tenham, digamos assim, um contato maior, né, com aquela futura profissão que eles vislumbram, né, mas não somente, assim, digamos assim, da mídia, procurar ir até a coordenação do futuro curso, conversar com o coordenador, olhar bem a grade curricular. Tá? Isso acho que acaba ajudando, né, a pessoa a ter uma noção melhor, né, da amplitude que é um curso de graduação.
Não é somente, às vezes, aquilo que aparece em uma notícia se resumir, né, uma profissão, aquilo, não, é bastante, bastante amplo. Eu percebo que muitas vezes existe uma elevação de determinadas características de uma formação e um ocultamento, vamos chamar assim, de outras que parecem que não são tão importantes ou que não são tão midiáticas enquanto assunto. E muitas vezes a pessoa só indo realmente para conhecer em loco, se informando, conversando, é que vai ter acesso a esse, vamos chamar assim, de um lado B, mas não de forma pejorativa, né? E dentro de uma formação universitária, obviamente, que isso tudo tem que ser tratado com equidade, né? A gente sempre brinca que, às vezes, a extensão acaba sendo uma espécie de prima pobre frente à pesquisa e ao ensino, mas é porque, muitas vezes, não existe um incentivo ou até um reconhecimento, né? Ela está acontecendo com energia igual, com incentivo interno, as pessoas se envolvem, mas ela não é tão mediatizada, né? Bem isso. Então, na realidade, acaba sendo notícia, né, aquilo que é veiculado. Mas tem várias outras atividades que são executadas que às vezes não são noticiadas. E não é porque não são noticiadas que não são importantes. Então, tu pegaste como exemplo a extensão, né? A extensão, ela é muito importante e, na realidade, a partir da extensão é que deveria surgir as pesquisas. Tu vai a campo, tu detecta qual que é o problema que tem e esse problema vai virar objeto de uma pesquisa para te tentar solucionar. Mas o que acontece às vezes, né, por uma questão, digamos assim, midiática, né, acaba não se dando a devida importância. Mas eu considero, né, a extensão extremamente importante. E até o próprio ensino, né, é muito enriquecido, né, com a atividade de extensão. Que, na realidade, né, a maior parte, né, dos nossos graduandos, eles vão acabar atuando na extensão. Poucos irão para a pós-graduação, para atividades de pesquisa. A maior parte dos nossos graduandos vai atuar justamente, né, no atendimento ao público, né, ou seja, extensão. Então é algo assim que deve ser mais fomentado, mais visto e, digamos, até assim, mais valorizado. E aí, tendo essa valorização, maior exposição, né, e vai ter deve ter, né, uma equidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão. Eu percebo que a gente tem o próprio hospital veterinário, que foi mencionado agora há pouco, ele é um braço forte de extensão. Assim como os outros laboratórios que fornecem, em alguma medida, serviços terceirizados, eles também são extensão, né? Mas com um amparo, talvez pela longevidade do projeto, pode ser mais equipado, é mais duradouro, e hoje acaba servindo como um suporte até em outras fontes, né, em outras frentes dentro do centro, como obtenção de recurso, por exemplo. Né, embora talvez não seja tão expressivo, mas não deixa de ser também uma fonte de recurso. E muitas vezes isso ganha uma outra roupagem, a pessoa parece que esquece que aquilo ali é extensão, é prestação de serviço à comunidade, né? Sim. Isso realmente acontece, né? E é importante que tenham essas atividades, né, desses laboratórios de prestação de serviço, né, porque não deixa de ser uma atividade de extensão. E esses laboratórios, essas prestações de serviços, geralmente acabam tendo bolsistas. Então, os nossos alunos acabam participando daqueles projetos, daí eles acabam aprendendo. E aí tem que ter um pagamento de bolsa, né? A instituição não tem como manter essas bolsas e justamente em função dessas tarifas, né, que gera o recurso para manter aquela prestação de serviço, né? Mas esse manter é pagar bolsa para alunos, a questão de reagentes e realmente, né, esses projetos eles acabam se tornando um pouco mais independentes. Com essa entrada de recurso, possibilita, né, quando tu cobra uma tarifa, tu coloca no valor daquela tarifa, uma partezinha vai ser utilizada para comprar um computador que daqui a 3, 4 anos vou ter que substituir. E aí tu acaba não precisando da universidade, né, para aquisição daquele material, né, que vai ser utilizado no projeto. Então dá uma certa independência, tá? Mas ao mesmo tempo é como tu falaste, tá? É uma oportunidade, né, do aluno ter contato, tá, com
possível problema que vai ter lá fora, tá? Seja analisando uma situação, seja analisando, de repente, uma semente, tá? Detectando uma doença em uma planta, um animal. Tá? Então, acaba também, tá? Mesmo sendo uma atividade de prestação de serviço, é difícil tu isolar, ser só a prestação de serviço. Sempre vai ter um pouquinho de extensão, vai ter um pouquinho de ensino, vai ter um pouquinho de pesquisa. Tá? Se começa a ter o mesmo problema seguido ali aparecer, mas como é que, da onde está surgindo isso? Por que que isso acontece? E na realidade vai criar uma hipótese, né? Vai gerar um projeto de pesquisa para tentar, né, solucionar aquele problema. Por isso que essa parte de extensão, né, ela é bastante importante, que ela acaba sendo um gerador, né, até de um projeto de pesquisa. Sim, não é à toa que a gente chama de tripé, né? Do tripé da universidade. A gente observa também que esse tipo de retroalimentação das informações é que permite que o estudante consiga exercer o seu senso crítico. Quando ele consegue, de fato, reunir toda aquela carga que ele teve em disciplinas, que teve em se expor a eventos, a informações, lendo artigos e tal, como é que ele engendra isso para colocar na prática do seu dia a dia, né? Realmente, essa questão assim do senso crítico é algo que a gente tem que trabalhar, tá? Porque os alunos, eles não podem, mesmo sendo bolsista, né, ele vai estar fazendo uma tarefa num determinado projeto ou prestação de serviço, né? Ele tem que ficar, digamos assim, atento a executar a tarefa, mas ao mesmo tempo ele se questionar, bom, mas isso aqui está sendo feito para quê? Aí esse resultado que eu obtive foi por quê? Se eu tivesse feito de outra forma, como seria? Então é bastante interessante que o aluno desenvolva essa percepção daquilo que ele está fazendo e onde ele vai poder aplicar. E eu vejo assim que parece que os alunos, às vezes, são muito desligados. Tu pede para ele fazer uma tarefa, ele faz, mas tu vê assim que ele está fazendo, mas não está pensando muito. Mas, de repente, seja até uma falha nossa, né, como docente, de não estimular adequadamente. Porque eu vejo assim, essa pessoa que tu consegue estimular esse senso crítico, essa percepção do lado da realidade do que está acontecendo, ele vai ser um profissional diferenciado. Tá? Que ele vai estar olhando uma porta, mas ele não vai enxergar somente a fechadura, ele vai enxergar todo o entorno da porta, vai analisar o ambiente. Então essa é a visão que a gente espera, né, que a universidade dê para os graduandos. Só o que a gente observa? Que na realidade a educação ela é uma sequência. E essa sequência começa lá no ensino básico. E se nós não temos bons profissionais lá que comecem a estimular a criança ter uma percepção melhor, a enxergar de outras formas, é difícil quando chega na universidade tu fazer essa mudança. Não que seja impossível, é difícil. Aí de vez em quando dá o estalo na pessoa e essa pessoa... Mas seria muito mais fácil, né, se ela já chegasse melhor preparada. Mais estimulada. Mais né? estimulada. Então, quando a gente fala assim, a questão de ensino, né, apesar de estar no ensino superior, né, eu considero o ensino como um todo, né, que começa lá no ensino básico e vai aumentando o nível de complexidade e até chegar na universidade. Bom, a gente está se encaminhando para os minutos finais aqui da nossa conversa. Eu gostaria, então, de deixar um minutinho final, se tu tem algum recado, alguma fala, alguma moral da história para deixar desse nosso encontro. Fique à vontade. Eu somente gostaria, né, de pedir aos ouvintes, né, que defendam o ensino público. Tá? Então, a gente vê, assim, como gestor, como cidadão, né, é uma falta de olhar dos nossos políticos, né, sejam eles de esquerda, de direita, né, para com o ensino. Tá? Então, eu critico bastante, né, apesar de ser um período eleitoral, né, eu critico, por exemplo, esse fundo que foi colocado, né, para as eleições. Tá? Eu acho que seria bem mais prudente, bem mais lógico, né, se fosse colocado parte dele, né, para ensino, para saúde e para segurança. Eu não vejo com bons olhos, né, aumentar um fundo eleitoral de 2,1 bilhões para 4,9.
né, em bandeirinha de partido político, de direita e de esquerda, não vejo sentido nenhum. Acho que seria bem mais a melhor proveito desse recurso, né, se fosse aplicado principalmente, né, ensino, segurança e saúde. A gente vê que causa muita sujeira nas ruas quando tem essa eleição. Então, quando eu olho ali aquele panfleto jogado na calçada, eu vejo uma moeda que poderia ser colocado, por exemplo, na saúde ou ser colocado no ensino. Então, eu acho que pediria que as pessoas defendessem a educação, né, como falei, desde o ensino básico até a universidade, porque isso é um bem do país, não é bem de partido político, é bem do país, é bem do povo. Seria isso. Tá certo, então. Muito obrigada. Terminamos ainda aí com uma mensagem ecológica, porque eu também tenho alguns comichões quando vejo essa papelada na rua. Não é? É isso. Agradeço muito, professor Sandro, a sua participação aqui no programa conosco. E com esse programa, então, encerramos os ineditados que fazem alusão às ciências rurais. E para o mês que vem, então, o nosso foco vão ser as ciências sociais e humanas. Tá certo? Muito obrigada. Uma boa tarde para todos e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.